Aí a gente entra aqui nas despesas aduaneiras, pessoal, que são coisas que você vai precisar pagar que estão aí envolvidas no processo de importação. Isso aqui, ele não entra como base de cálculo para imposto, para nada. São taxas que você vai precisar desembolsar, tá? São despesas envolvidas no processo de importação. Então, um pouquinho delas. O desembaraço aduaneiro eu já falei, que é o despachante aduaneiro que você vai estar pagando. Geralmente fica em torno aí de 1.500, até às vezes mais, 2 salários mínimos aí, dependendo. A gente tem esse acordo aí de 1.500, que é bem bom, valor bem legal para esse serviço, considerando os outros players aí. Taxa Siscomex. Taxa Siscomex, o que é essa taxa, né? Você olha ali e fala, mas é só uma taxa que estão me cobrando. Essa taxa é uma taxa debitada no momento que você declara sua importação para a Receita Federal. Essa taxa, ela depende do número de NCMs que você está trazendo. Então, estou trazendo uma NCM lá, estou trazendo 5 NCMs, por exemplo, 5 produtos diferentes, né, com 5 classificações fiscais diferentes, vai ser uma taxa. Se eu trago mais que isso, vai ser outra taxa. Então, basicamente, se você traz uma só, a taxa, né, a mínima é R$ 154,23, e aí vai adicionando conforme o número de NCMs. Então, isso aqui é conforme a quantidade de classificação fiscal aí que vai ter na sua declaração de importação. Isso é obrigatório aí, não tem como evitar. A Marinha Mercante eu já falei também, né, que a taxa também vai ser debitada no momento que você registrar a sua importação. Então, essas duas, taxa Siscomex e Marinha Mercante, esse dinheiro já precisa estar lá, geralmente, né, já vai estar na conta do despachante, porque você vai acabar depositando para ele antes, para que ele possa registrar essa importação e falar para a Receita Federal, é isso aqui que eu estou trazendo, né, fazer o registro ali para ela avaliar, para ela fazer o canal, fazer a liberação da sua carga. Então, a Marinha Mercante vai ser debitada nesse momento ali já. E essa Marinha Mercante é com base no frete, tá? THC e capatazia, né? THC é um termo em inglês, a gente conhece como capatazia aqui. Basicamente são taxas de movimentação no porto, tá? E no terminal. Então isso já é uma coisa que você vai pagar na fatura de frete, tá? Então isso vai estar na sua fatura de frete internacional. Não é o frete internacional, é uma taxa cobrada para movimentação nos terminais. Isso tem tanto lá na origem quanto aqui no destino, né? Mas aí, geralmente, você paga aqui no destino. Essa taxa também é baseado conforme o frete internacional. Transporte rodoviário também já comentei, alguém para retirar sua mercadoria no porto e entregar até você. Despesas de frete internacional. Então, beleza, a gente tem o valor do frete que você está pagando, que é o seu container ou é o seu espaço. Isso é só o valor do frete. Então, tem outras taxas que você vai precisar acabar pagando, que são as taxas que os agentes de cargas colocam, que basicamente também são taxas de movimentação, ou se não, são taxas de desova de carga, taxas de liberação documental, taxas de desconsolidação, que é bem cobrada sempre, quase sempre vai ter uma taxa de desconsolidação, uma taxa de BL, que BL é o documento, né, o conhecimento de carga, essa taxa de BL vai estar lá também. Então, e são despesas, às vezes são em reais, às vezes são em dólar, então são despesas que você vai também precisar acabar pagando para o agente de cargas para transportar a sua carga. As despesas logísticas na China são as que eu já comentei, então, para a gente fazer toda a aglomeração da carga, junção da carga, paletização se precisar, enfim, carregar a carga, transportar a carga, são as despesas da China, no caso. A assessoria também é a pessoa que eu já comentei antes, né, para você poder fazer o seu processo de importação, ter alguém para você contar, alguém que você confie ali para cuidar disso tudo para você. O contrato de câmbio é uma despesa lá que eu também já comentei, de $20, $25, geralmente, que você paga lá para fazer, para ter o comprovante, né? Para fechar o contrato de câmbio, que é a compra da moeda, a compra do dólar, para ser transferida para o seu exportador. Então, aí tem ou o contrato de câmbio ou o pagamento internacional que você faz, a taxa que tiver incidindo sobre ele, né? E aí, a armazenagem e os serviços nos portos e armazém alfandegados, que eu também já comentei antes, que é um ator importante aí, né, um ator secundário, que você vai precisar pagar pelos dias que a sua carga ficar lá no Porto de Santos, ou no Porto de Paranaguá, ou em algum outro lugar, né, algum outro porto. As taxas de movimentação também
impostos, né, que incidem nesses valores. Geralmente você tem ali um período de 10 dias, desde que a sua carga chega, carga LCL no caso, chega ali, é descarregada do navio, você tem esse período de 10 dias para fazer a liberação dela e retirar ela lá, para você ter um valor de armazenagem ok, né? Mas esses valores, pessoal, é um valor mais alto, né? Dessas despesas que a gente tem aqui, a armazenagem vai ser provavelmente maior, né? Armazenagem ou o frete rodoviário, dependendo aí da distância e do volume da carga também. Que no caso também no caso a armazenagem também ela é feita com base no valor aduaneiro, né? Então vai compor o seu valor aduaneiro lá, o valor da sua carga, do seu frete, do seu seguro. Eles vão utilizar esse valor total para fazer as taxas, né? Para calcular as taxas em cima e ter o período de armazenagem. Tem vários terminais, né? A gente sempre procura os terminais que têm as melhores condições, as melhores operações também, porque dependendo do terminal de funcionamento, né, das condições que tiver também, a carga pode ficar vários dias esperando ser desovada. Então, esse processo também de retirar a carga do container não chegou aqui o container, descarreguei, já tirei a carga e está pronto, né? Já está lá com presença, você já pode registrar. Isso acaba demorando um pouquinho de tempo, né? Isso é um assunto para outro momento, mas também tem que considerar aí esses dias que você acaba pagando, ou às vezes acaba ultrapassando o período por conta de atrasos ou das condições, né? Então, a gente tem essas despesas aduaneiras aí, às vezes pode ter uma outra que seja, por exemplo, um item, né, com anuência, que você vai precisar de uma certificação, ou você vai precisar de uma licença de importação, também dá para incluir aqui, para você depois poder incluir esses custos, né, considerar esse valor gasto para a formação do seu custo unitário. Alguma dúvida nessa parte? Ok, só para vocês entenderem então também por que essas despesas aparecem, né? Por que é necessário pagar essas coisas, porque senão, enfim, tem que pagar e garantir aí que a sua carga seja liberada, que você tenha pessoas, né, terminal bom, condições boas, profissionais, né, que façam aí esse valor recompensado. Pode falar, ô Rondinelli. Ô Plínio, uma dúvida aqui, ó. A gente está falando de container compartilhado e container, eu esqueci o nome das siglas lá, um inteiro só para mim. Quando eu Uhum. fecho um container inteiro, essa taxa de armazenagem e serviço também é cobrada quando o meu container é só meu, fechado? Sim. O container vai chegar lá no navio, alguém vai precisar tirar ele do navio e levar para um terminal, e ele vai precisar ficar uns dias lá, você vai precisar pagar a estadia, seja do container ou seja do espaço depois que a carga for descarregada, né? Então, quando chega o container fechado, você não precisa abrir ele, então ele já é um processo um pouco mais rápido, né? Que não tem desova e tudo mais, e as taxas geralmente são menores, né? Então, por exemplo, ali em Santos, você vai pagar mais ou menos uns 2.600, 2.700 para você ter 10 dias ali, ter ou uma semana, ou até 15 dias, dependendo do terminal, para você retirar a sua carga. Então, o container, às vezes, é uma boa opção justamente por isso também, porque você consegue evitar vários desses serviços. E a armazenagem, se você compartilha aí, né, se você traz a sua carga de mais alguém aqui, por exemplo, você vai ratear o valor da armazenagem do container, né? Então, você vai dividir os 2.600 até 3.000, vamos dizer, né? Para arredondar, você vai dividir entre os dois só. Então, acaba compensando muito mais. Entendi. Então, essa taxa está incluída nas duas modalidades de importação, porém, com o container inteiro, o custo dela é menor, porque não precisa abrir, realocar carga, essas coisas. Exatamente. Quando você traz o container, o custo da armazenagem e desses serviços é menor. Legal, obrigado. É cobrado por container, né? Não é cobrado por espaço ou por valor de carga, essas coisas. É o container, então já é meio que padrão. E aí se você traz aí o container inteiro, você só precisa se atentar ao tempo que você tem para devolver ele, né? Porque quando você
traz o container inteiro, você vai retirar ele inteiro lá do porto, né? Então, esse container vai até seu endereço, você descarrega e a transportadora tem que devolver o container. E aí você tem que devolver esse container dentro de um período ali, geralmente são 21 dias, o padrão geralmente é 21 dias. Se você não devolve dentro desses 21 dias, aí você tem que começar a pagar outros custos, que daí já são custos pesados. Aí você vai pagar por volta de $200 por dia, ou mais. Então, aí tem um... Esse aí é um assunto para outro momento também, mas aí também tem a questão, às vezes, da falta de lugar para você devolver o container, e você acaba tendo que arcar com umas despesas extras aí, por você não conseguir devolver o container no tempo estimado. Entendi. Ok, e aí a gente vem para os impostos, né? São 4 impostos federais que você vai ter que arcar. Isso vai ser debitado no momento que você declarar sua importação também. E aí isso vai variar conforme a alíquota as alíquotas das NCMs, né? Da classificação fiscal do seu produto. E aí vai ter os 4. Vai ter o imposto de importação, que a gente chama mais de II, né? O IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, o PIS e o COFINS, né, que seguem um padrão ali de 2,10%, 9,65%, geralmente para a maioria das NCMs. O II e o IPI já vai variando um pouco mais, né? O I pode chegar até 35% de imposto de importação. Acho que esse foi o máximo que eu já vi, 35%. Mas aí varia de NCM. Aí vai da questão de você também ter um item que às vezes tem um imposto zerado ou uma alíquota menor. E aí isso é um imposto federal, né? Então você vai ser debitado ali no momento do registro da sua importação. O ICMS, é um imposto estadual, né? Vai ser conforme a alíquota do estado. E aí o ICMS você paga geralmente depois que é feita, né, o canal verde. Depois que a Receita Federal dá o ok para sua importação, você recolhe o ICMS e libera junto com a Cefaz, junto com a nota fiscal, para poder retirar a carga de lá. E aí, só um exemplo aqui, né? Então, essa NCM aqui 94051190, que é uma NCM de lustres, por exemplo, que a galera já trouxe por aqui. A gente tem um imposto de importação de 16% e 20%, o IPI de 9,75%, o PIS e COFINS aí 2,10% e 9,65%. E aí o ICMS, não sei se tem alguém de outros estados aqui, mas São Paulo 18%, Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro, na verdade, é 16% mais 2%, mas a gente considera 18%. E o ICMS no Paraná é 19,5%, né, o ICMS cheio, mas o Paraná ele tem um benefício fiscal para importadores, então se você faz uma importação para revenda, você acaba recolhendo 12%. E aí, isso no Simples, né? Simples Nacional. E aí tem outros estados também, tem outros benefícios fiscais. Santa Catarina é um estado que tem bastante benefício fiscal, que você pode diminuir, né, a alíquota do ICMS na hora da entrada da sua importação. Isso aqui são impostos de entrada, tá, pessoal? Impostos de importação, não são os de saída. Então, depois você vai ter que recolher os impostos na venda. Só para ficar bem claro que são os impostos de entrada. Isso aqui você vai estar pagando para você importar a mercadoria, para você poder receber essa mercadoria. Ok? E aí, vamos lá, então, para o rateio dos valores, que é uma dúvida comum, né? De todo mundo, de entender como é que é feito isso aí, como é que é calculado as coisas, né? Então, por exemplo, eu vou estar lá pagando um valor de frete, né? Vou estar pagando $2.000 de frete. Mas quanto de frete é equivalente às 50 bicicletas que eu estou trazendo? Quanto de frete é equivalente aos 200 lustres que eu estou trazendo? Quanto de frete, né? Quanto do frete corresponde às 20 lâmpadas, aos 20 lustres que eu estou trazendo? Mesma coisa do seguro. Quanto do seguro total corresponde às 10 bicicletas que eu estou trazendo, a tal item que eu estou trazendo? Você precisa fazer esse rateio, né? Esse rateio acontece na hora da divisão ali no registro da importação para o cálculo dos impostos. Porque você não vai pagar, por exemplo, o imposto da sua bicicleta, você não vai pagar pelo valor total do frete. Você não vai pagar pelo valor total do produto, você vai pagar pelo valor total do frete, né, rateado só para a bicicleta.
ou só para o lustre. O valor do seguro é a mesma coisa. Então, os impostos vão ser calculados no valor do seu produto, mais o frete para o seu produto e o seguro para o seu produto. Então, a gente tem o valor aduaneiro da importação total, né, que é tudo, que é o frete total, valor total de produto e seguro total, esse é o valor aduaneiro total, e aí a gente tem o valor aduaneiro por produto, que é o valor em si do próprio produto, o valor do frete rateado para esse produto e o valor do seguro rateado para esse produto. Entenderam? Vamos lá. O frete. Rateio pelo peso líquido. Então, você vai pegar lá o valor do seu frete total e você vai dividir pelo peso líquido da sua carga. Então, por exemplo, eu estou pagando $480 para trazer minha mercadoria lá da China. Vários itens eu estou trazendo. O valor total do meu frete, $480, e o valor total, né, do peso dos meus itens, peso líquido, peso bruto também, na verdade, dá para fazer pelos dois. Você vai dividir o valor do frete total pelo peso. E aí você vai ter aí quantos de dólares por quilo, vamos dizer assim, né? Então, se eu estou trazendo um frete que custa $480 e 1.000 quilos, eu vou dividir e vou ter aí que cada quilo custa 48 centavos de dólar, vamos dizer, né? E aí, fazendo a conta, se eu trago, se o meu item, né? Se esse meu item tem 50 quilos de peso total, eu vou fazer os 50 vezes o valor do quilo e eu vou ter lá que é $24 de frete correspondente a este item. É regra de 3, né? Basicamente. E o seguro, eu faço a mesma coisa, mas o seguro eu não vou fazer pelo peso. O seguro eu vou fazer pelo valor da minha invoice. Então, se eu tenho um seguro lá, que geralmente fica aí nessa casa dos $50, eu tenho que dividir esses $50 para o valor total da minha invoice, porque eu estou segurando a minha carga, estou segurando os meus produtos, né? A mercadoria, o valor delas. Então, eu vou dividir o valor do meu seguro, que é os $50, dividido pelo valor total da minha invoice. E aí eu vou saber aí quanto que custa mais ou menos cada dólar, quanto de seguro, quanto que custa cada dólar de seguro. E aí, por exemplo, se eu tenho o meu item que o valor total é $500, eu vou fazer esses $500 vezes ali o valor, e eu vou ter que o valor do meu seguro para esse item vai ser $5,90. Então aí eu fiz um rateio. E aí como é que eu formo o valor aduaneiro? Agora eu já fiz o rateio, né? Então eu já sei que o valor dos meus produtos, nesse caso aqui, desse item, né? Estou falando desse item, não valor total. Desse item, o valor dele é $500, o valor total, não importa a quantidade aqui. O valor total da minha quantidade de itens, da minha quantidade de bicicletas é $500. Eu vou somar com o valor 24, supondo que eu tenho aí 50 quilos para elas, e vou adicionar com o seguro, que eu calculei aqui de 5,90. E eu vou ter, então, que o valor aduaneiro das minhas bicicletas, por exemplo, seria produto mais frete mais seguro, total de R$ 529,90. Esse valor aqui vai servir como base para eu calcular os impostos deste item, as alíquotas da NCM das bicicletas, vamos dizer assim. Pessoal, estão entendendo um pouquinho aí dos custos? Quando a gente fala em imposto, você tem um item lá, $500, eu vou pagar aquele II, IPI, PIS, COFINS, ICMS sobre $500. Não é. O preço do produto e os impostos, eles são pagos em cima do frete também do seguro, tá? Então é o produto mais frete e seguro, depois entram os impostos. Então a gente paga ainda o imposto em cima do frete que a gente está pagando, em cima do seguro que a gente está pagando. Então tem esse adendo aí. Então, só para vocês ficarem atentos e entender. A gente só está falando de rateio, por enquanto, de frete marítimo e seguro, tá? Para a gente calcular impostos. Por enquanto é isso. Ainda tem outros rateios, né, Plínio? Isso, vai ficar mais fácil ainda para vocês entenderem daqui a pouco.
Então, aqui eu formei o valor aduaneiro aí, né? Eu fiz o valor do rateio, do meu frete marítimo e do meu seguro. Eu vou fazer isso para todos os itens, né? Basicamente, o que eu preciso fazer inicialmente é descobrir quanto que custa cada quilo e quanto o equivalente do seguro vai para cada valor da minha mercadoria, né? Cada dólar da minha mercadoria. E aí você forma o valor aduaneiro do seu item, né? Cada item vai ter o seu valor aduaneiro, porque daí eu vou ter lá a NCM dos lustres, eu vou ter as alíquotas dele e vou calcular os impostos com base nesse valor. Vou ter a NCM dos baldes de pipoca, vou fazer a mesma coisa. E aí, ó, vamos lá, que agora vai ficar mais fácil para vocês entenderem também que para eu obter o valor de alguma coisa, eu preciso de outra coisa. Então é uma coisa que leva a outra. Não tem como você fazer uma fórmula mágica e falar, eu vou fazer um cálculo aqui que vai dar certo. Não, porque eu vou fazer o cálculo do valor aduaneiro e aí eu vou fazer o cálculo de um imposto. Mas aí para fazer o cálculo do imposto, eu preciso considerar outro imposto. Para fazer o cálculo do ICMS, eu preciso considerar todos os impostos que já vieram. Para eu considerar o valor das despesas, né, ratear as despesas de tudo que eu estou gastando de despesa para ratear entre os meus itens, eu tenho que ver o peso de cada um deles, quanto que corresponde cada coisa. Então vamos lá, para você obter o valor dos produtos, primeiro, você vai precisar do quê? Quem que depende, né, para você ter o valor dos seus produtos? Você vai precisar do seu exportador, né, de quem você vai comprar. Ele vai determinar o valor dos produtos, as melhores condições para você. Você vai pichinchar lá, você vai tentar. Ele vai te passar o valor do produto. Para o valor do frete, você vai precisar do quê? Do peso. Você precisa saber o peso do frete. Você precisa saber a metragem cúbica. E é isso para o preço, né? Você vai precisar dos atores, eu não vou comentar aqui agora, né? O agente de carga já é certo que você vai precisar. Então, você vai precisar dele também. Mas para determinar o valor do frete, você precisa do peso da metragem cúbica. São os principais aí. Então, precisa ter o peso de cada item. Não adianta ter o peso total da importação. Estou trazendo 50 itens diferentes que o peso total é 1.000 quilos. Tá, mas para eu fazer o cálculo, para eu saber quanto que vai ser cada um, eu preciso do peso. E preciso do valor certinho. O seguro, eu preciso do valor total dos meus produtos, né? Então, se eu tiver um valor lá, uma invoice de 50 mil dólares, por exemplo, com certeza o seguro vai ser mais caro, né? O seguro vai subindo conforme o valor da mercadoria. O imposto de importação, então. Aí eu começo a calcular os impostos, né? Até aqui eu estava indo no valor aduaneiro. Os impostos. Eu vou calcular o valor aduaneiro do meu item, que é o que eu fiz aqui agora. Eu vou ratear lá o frete e o seguro para esse meu item, vou somar com o valor dele. E aí eu vou depender das alíquotas da NCM. E aí eu vou calculando. Então, se o meu II é 16,20%, eu vou pegar aqueles 529,90 que eu fiz ali antes e vou fazer vezes 16,20%. E aí eu vou converter para o real. Ou você converte antes, né? Mas tem que ser feita a conversão. O IPI, já, para você calcular ele, não é só o valor aduaneiro. Você vai ter que descobrir primeiro o imposto de importação. Então, eu preciso descobrir qual que é o imposto de importação para eu somar junto com o valor aduaneiro desse item, para eu descobrir qual vai ser o IPI. E aí eu faço a alíquota em cima disso. Então, para eu fazer o IPI, eu preciso do II. Uma coisa já vincula a outra. O PIS é o valor aduaneiro e a NCM é igual o imposto de importação e o COFINS também, né? É o valor aduaneiro do item. Então, é o valor aduaneiro total das bicicletas, né? Do frete rateado para as bicicletas, do seguro rateado para as bicicletas, valor total dos lustres, rateado ali tudo certinho, vezes a alíquota da NCM, que geralmente o COFINS é 9,65 até 10,45, por ali. E aí o ICMS é tudo que vem antes. Então, é o valor aduaneiro do item, é o valor que você pagou pelo imposto de importação, é o valor que você pagou pelo IPI, é o valor que você pagou pelo PIS, é o valor que você pagou pelo COFINS, e, na verdade, é o valor que você pagou também pela taxa Siscomex e também pela Marinha Mercante, porque a Marinha Mercante e a taxa Siscomex também entram como base de cálculo do ICMS. Então, não tem como eu pegar o valor da minha mercadoria e colocar lá o valor, só fazer uma multiplicação para ter uma estimativa ali do ICMS. Eu preciso considerar que eu tenho que somar todos os outros impostos para calcular meu ICMS. E aí uma coisa influencia na outra. A taxa Siscomex, como eu falei antes... Oi?
E o ICMS é por dentro. O ICMS daí é já para o Estado, né? E aí a taxa Siscomex, para você ratear entre os itens, né? Você vai fazer o rateio igual você fez pelo seguro, né? Igual eu fiz pelo seguro. Então eu tenho uma taxa Siscomex total de R$ 300. E aí eu preciso dividir esses R$ 300 para todos os meus itens. Eu vou dividir com base no valor deles. Então, né, o valor maior, o valor agregado, vai puxar mais a valor da taxa Siscomex e o valor da Marinha Mercante também. Que o valor da taxa Siscomex, primeiro, ele é determinado pelo valor, pelo número de NCMs que você declara, e aí depois disso, para você fazer o rateio para o custo unitário lá do seu produto, você faz rateado pelo valor aduaneiro. Mesma coisa a Marinha Mercante. Marinha Mercante, inicialmente, ela é baseada, é uma porcentagem do frete internacional, geralmente até 12%, alguma coisa do tipo assim. E aí as despesas aduaneiras. Para eu fazer o rateio das despesas, geralmente você faz o rateio pelo peso. As despesas aduaneiras, o que vai compor as despesas aduaneiras é aquilo tudo que eu falei antes. E aqui, o que influencia lá são os fatores do embarque. Então, valor da carga, quantidade de carga, espaço da carga, as outras despesas lá de despachante, de taxa de frete. Isso aí a gente junta tudo e divide depois pelo peso. E faz rateado pelo peso líquido dos itens. E aí, assim, você chega no valor total do seu produto. Então, para você formar o custo unitário de um item, você vai precisar de tudo isso aqui. Você vai precisar do valor do produto, do valor do frete, do valor do seguro, do imposto de importação, do IPI, do PIS, do COFINS, do ICMS, da taxa Siscomex, Marinha Mercante e das despesas aduaneiras. Feito o rateio para os itens, você chega no custo unitário. Então, é bastante coisa que compõe o custo de importação, e uma coisa influencia na outra. Não tem como eu só olhar para uma coisa e fazer um cálculo sem considerar o que vem antes. Então, é aí que fica difícil de entender às vezes, mas é muita coisa que influencia. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês melhor. Mas aí, só para encerrar essa parte aqui, em relação aos custos, o que tem que pensar? O que tem que se atentar sempre? Que os valores, né, da estimativa de custo que a gente manda ali, né, que tem uma taxa cambial de 5,50, amanhã essa taxa cambial pode estar 5,60. Depois de amanhã essa taxa cambial pode estar 5,49. Então, os valores eles vão estar sujeitos à variação cambial. A taxa para você poder calcular os seus impostos, poder calcular o valor aduaneiro, a taxa cambial é do dia anterior. Então, se eu registrei a minha DI hoje, por exemplo, hoje é segunda-feira, né? Vamos utilizar amanhã. Se eu vou registrar a minha DI amanhã, vou declarar minha importação para a Receita Federal amanhã, eu vou utilizar a taxa do dólar que fechou hoje. E assim vai indo, todo dia vai mudando. Então, os valores vai estar sujeito à variação cambial. Então, não tem como você estimar ali e acertar que essa é a taxa cambial. Até o momento do embarque, a variação cambial pode, né, flutuar aí para cima, para baixo, depende do que pode acontecer no meio do caminho. Mas até que está se mantendo pelo 5,50, 5,40 ultimamente. Então, é importante lembrar que tem essa variação cambial que vai influenciar ali, pode variar para cima ou para baixo o custo total que você vai estar gastando na importação. Os custos também podem sofrer variação, alteração em relação ao valor do frete internacional. Então, se o armador, né, se quem comanda o frete aumenta o frete, a gente está sujeito a isso. A gente procura as melhores condições, mas se você quer embarcar, às vezes você precisa acabar assumindo o custo. E as despesas logísticas que tiver também associadas ao embarque aí, que são os valores do frete, valores logísticos. E também a composição final da carga. Então, se varia o peso líquido, vai variar o rateio. Se varia a cubagem, vai variar o valor que eu vou calcular o frete, se você está trazendo LCL. Então, eu subi a cubagem, minha cubagem estava 7, agora foi para 10. Não vai mudar nada.
vai mudar, porque vai calcular o espaço no container, vai ser calculado diferente, vai ser um pouco maior. Aí o valor aduaneiro fica maior, porque o frete fica maior, e assim vai indo, é uma cadeia, né? Uma coisa mudou aqui, vai alterando várias outras. Então, por isso que é difícil de você estimar e você achar que é isso e pronto, né? São várias coisas que dependem aí. Então, peso líquido, peso bruto, tipo de embalagem, né? Geralmente são caixas de papelão, então é tranquilo. Também é importante considerar aí nessa variação da estimativa que é passada, né? Porque é uma estimativa, não é uma certeza. É isso aqui, ó. A gente estima que você vai gastar mais ou menos isso aqui, mas você tem que estar preparado que pode ser que seja um pouco a mais ou pode ser que seja um pouco a menos, né? A gente sempre tenta enxugar o máximo possível todos os custos. E aí também, gente, importar é bem mais fácil quando você tem pessoas ao seu lado com quem você confia, né? Então, se você vai lá e contrata um despachante aduaneiro, contrata uma pessoa que você não conhece, você nunca trabalhou, que te fala coisas, te promete coisas, você não confia muito, ou você acaba confiando na boa vontade, pode ser um problema, né? É bem bom você conseguir iniciar aí a importação, esse investimento com quem entende, com quem você consegue confiar, com quem te passa confiança, com quem sabe do que está falando, com quem vai te auxiliar durante todo o processo, porque imprevistos acontecem e, enfim, é bem mais legal quando você pode confiar, quando você tem ali alguém para te socorrer em algum momento, ou para tirar uma dúvida, para te esclarecer tudo. E aí, eu ia fazer uma rápida demonstração. Será que tem tempo ainda? Fica à vontade, Plínio, fica à vontade. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês terem uma ideia melhor do cálculo que é feito, né? Porque na teoria tudo fica muito fácil. Até às 11 é hora, bora. Deixa eu saber se vai dar Boa, bom. Elivan. Vamos manter essa energia alta para a gente aprender bastante coisa hoje, né? Senta o sarrafo. Tá, vamos lá. Eu estou estimando aqui, né? Porque é tudo bem hipotético, nada a se levar em conta, tá? Estou estimando aqui uma importação com esses itens, 7 itens no total. Tenho aqui 6 NCMs diferentes, né, para cada uma dessas alíquotas. Isso aqui também, pessoal, NCM é um assunto delicado, né? São muitas NCMs, é muita classificação fiscal, não é simples de você determinar ali, às vezes dependendo do tipo de item, mas tem muitos detalhes que às vezes material ali, uma composição de produto que acaba mudando. Então, a NCM é uma coisa que leva um pouquinho de tempo para você fazer análise, para ver se ela se encaixa ali, se encaixa em todas as outras explicações que tem da Receita Federal, para também determinar se aquela NCM é a mais adequada mesmo, se não vai ser contestada, porque às vezes acontece de mesmo a NCM estar tudo bonitinho, de um fiscal da Receita avisar a NCM, ou questionar a classificação, né, falar que a classificação deve ser feita em outra. Então, a NCM é um ponto bem importante da formação do custo, para a gente ter as alíquotas e também não ter uma contestação depois, né, fazer a classificação conforme está estipulado, né, conforme as normas de classificação fiscal. Então, aí eu tenho essas NCMs, eu tenho as quantidades, né, que eu estou trazendo de cada item, tenho o preço unitário deles, né, então, por exemplo, essa planta aqui está custando 50 centavos, né, estou trazendo umas resinas em kit, custam aí 2,10, aí eu tenho o peso líquido unitário, então, sempre bem importante ter o peso para rateio dos itens, e tenho o peso líquido total, né, que eu faço peso líquido unitário vezes a quantidade. E aí, vamos lá, eu tenho aqui os 7 itens, e aí eu chego no valor FOB, que é o valor total dos itens, né? Valor FOB, geralmente é o valor da invoice. Então, é o valor total dos itens. Primeiro item,
200 por 50 centavos vai dar 100 dólares e assim vai indo. E aí eu já faço a conversão aqui, né? Meu dólar está 5,50, eu já faço a conversão para o real. Então eu tenho lá, esse é só o valor dos meus produtos, não é o valor aduaneiro ainda, né? É o valor dos meus produtos, que vai ser o total de 4.200 dólares aqui quebrados. 4.234 é o valor dos produtos. O meu frete, eu já coloquei ali em outro campo, que ele custa 480 dólares, o meu frete total. E aí aqui eu já fiz a conversão para o real, conforme a taxa cambial, e agora eu faço rateio, né? E aquilo que eu fiz antes. Se 480 é o meu frete total e eu estou trazendo um peso, e nesse caso aqui é um peso de 1.000 quilos, vai fazer a conta. 480 dividido para 1.000 quilos, você tem lá que cada quilo custa 48 centavos. Nesse caso aqui, eu estou trazendo 48 quilos. Então, o meu valor aqui vai ser o valor do quilo vezes a quantidade de quilos, né? 23,4 eu tenho o frete rateado para esse item. Tenho o valor total do frete aqui e eu fiz um rateio dele para todos os itens conforme o peso de cada um. E aí eu chego nos 480. E eu faço a mesma coisa para o valor do meu seguro. Tenho o valor total aqui, 50 dólares, já fiz a conversão, e aí eu faço a divisão, né? Só que agora pelo valor dos itens. E aí eu chego aqui no valor do seguro para cada item. E aí eu vou ter o meu valor aduaneiro de cada item. Eu somo aqui o meu valor de seguro, o meu valor de frete e o valor do meu primeiro item. Então, os 100 mais os 23 mais os 1,18, eu vou chegar no meu valor aduaneiro para esse item de 124 dólares. Esses 124 dólares eu já faço a conversão aqui para o real. Utilizando a mesma taxa de sempre, eu vou ter 683. Estão conseguindo me acompanhar? Ô Plínio, depois eu queria que você voltasse um pouquinho ali na parte do peso, do rateio ali do peso, para mostrar, ali você fez a divisão por 1.000 e peso, mas só para mostrar o quanto que um produto mais pesado que o outro impacta e quanto que ele absorve do frete, por exemplo. Então, por exemplo, ele está no item ali no SKU 4, que ele pesa ali 400, então o quanto que ele puxa de frete, no caso, quanto que ele impacta nesse produto. Então, isso é importante, pessoal, ver as diferenças, que não é pegar um frete de 480 dólares e dividir por 100 SKUs, por 1.000 SKUs. Cada um tem o seu peso de absorção de impacto desses valores. Então, olha nesse caso ali, no SKU número 4, que esse está tarjadinho aí, o quanto que impactou dos 480 reais. Isso que é 480 dólares, perdão. Então, isso aí que a gente está falando que é um frete pequeno, é um exemplo, mas você pegar aí 6.000 dólares, vamos falar em porcentagem, de 480, olha, ele quase que 50% foi para um item. Olha o peso que isso impacta em cima desse SKU, porque ele puxou muito o frete para ele, e aí lembrando que depois vem impostos em cascata em cima disso tudo. Então, isso é importante vocês verem, e aqui eu só quis pedir para voltar um pouquinho, para mostrar essa partezinha aí que fica bem fácil de visualizar o quanto que impacta em cada um deles. Porque o peso ele vai puxar muito ali para cima daquele item. Então, não é porque você fez um cálculo errado ou nada desse tipo quando está montando um pedido. É o quanto que esse rateio impacta do frete, e não só o frete, os impostos sobre ainda esse frete. Então, o produto acaba, às vezes, saindo um pouco do esperado, só para vocês entenderem, tá? Isso, nesse caso desse item aqui, ele é o mais pesado, mas ele também é o mais caro, né? Então, ele acaba puxando até o seguro também mais alto. Porque daí o seguro eu faço pelo valor dos produtos. E aí, como esse produto é o que puxa mais da minha invoice, mais de 10% da minha invoice, ele vai sofrer também um seguro maior que vai impactar no valor dos impostos. Então, aqui que eu cheguei no meu valor aduaneiro,
eu posso começar a calcular os impostos. Então, aqui do vermelho para frente, eu tenho aqui o meu primeiro item, é $124, né? 22 centavos do valor aduaneiro, mas em reais é 683. Você pode calcular ou para o dólar ou para o real. O importante é que seja feita a conversão, né? A alíquota para esse item, a alíquota do imposto de importação é 14,40%, então você vai calcular 683 vezes os 14,40%. E assim você faz para os outros itens conforme a alíquota deles. O IPI, por exemplo, aí você vai ter que fazer o valor aduaneiro mais o IPI. Aí eu já tenho mais uma outra fórmula aqui, mas você vai juntar esse valor aqui, mais esse aqui, né, que é o valor aduaneiro, mais o valor que você já descobriu do seu imposto de importação, e vai calcular 9,75% em cima desses dois valores somados. Aí você chega aos 76,21. Aqui eu tenho zerado. Tem IPI zerado, então aqui eu já não recolho IPI, ó. Aqui também não. No caso desses dois itens, é o caderno e a tesoura para jardinagem. Já tem IPI zerado, então eu não vou recolher IPI, eu já economizo um pouquinho. Já economizo uns 10% aqui do valor do item, né, do valor aduaneiro do item. PIS e COFINS, eu faço o mesmo esquema do I, então esse valor aqui vai estar calculado em cima dos 683, que é o meu valor aduaneiro do item. Vou calcular 2,10%, que é a alíquota de PIS para essa NCM, e vou calcular também 9,65% sobre aquele valor para eu ter o valor do COFINS. E assim eu vou fazendo para todos os itens, né? E aqui eu tenho o valor total de imposto, vamos supor, né? Eu vou pagar isso aqui de total de imposto de importação, vou pagar isso aqui de total de IPI, isso aqui de total de PIS, e assim vai indo. E aí eu tenho os outros rateios, que é o Siscomex, o Marinha Mercante e o THC, que o THC geralmente ele entra na base de cálculo do ICMS, mas aqui ele não vai estar somando duas vezes, tá? Ele vai entrar só para a base de cálculo depois ali, mas esse rateio é feito do Siscomex da Marinha Mercante, daí é feito pelo valor dos itens. Então também é feito o rateio lá, no caso, esses R$ 989 que eu estou gastando para essas três coisas, eu vou dividir isso aqui pelo valor total, pelo meu valor aduaneiro total, né? Então, o valor aduaneiro total é o produto, frete, seguro da minha invoice, né? Toda a minha importação. Vou dividir por eles e vou calculando proporcional aí para cada item. Então, esse daqui também é feito o rateio, e as outras despesas que eu comentei antes, que também é pelo peso. Então, igual a gente viu antes, esse item 4 aqui, as outras despesas ele também vai ter um valor maior, né? Porque como é calculado pelo peso, já que o peso dele é maior, ele vai sofrer esse impacto maior aí das outras despesas. Essas outras despesas, no caso, seriam as despesas aduaneiras, né? Aquelas que não entram em base de cálculo nenhum para imposto, nem para nada. São despesas que você paga direto mesmo. E aí são rateadas também para cada item. E aí a gente tem o ICMS, né? A base de cálculo do ICMS é tudo que eu falei aqui antes, tudo isso aqui de antes, menos essas outras despesas. Aí você tem que fazer a base de cálculo, né? O valor total dividido por 1 menos a alíquota, para você ter daí, fazer vezes a alíquota real do ICMS. Então, o ICMS também é mais chato de calcular do que os outros impostos, é bem mais chato mesmo. Aí também tem as questões, né, das vezes, o que entra na base de cálculo, ou o que não entra na base de cálculo do ICMS, mas aqui a gente já deixa certinho. E aí eu chego no valor total, né? Depois que eu somo tudo isso aí, ICMS, as outras despesas, todos os impostos, eu chego aqui no custo unitário. Então, o total que eu vou gastar, por exemplo, para essa importação, para esse item, esse primeiro item, eu vou estar gastando um total de R$ 2.251,24. E aí eu vou dividir esse valor aqui pelo valor total, pela quantidade total de item que eu estou trazendo. Então, no caso, o valor total que eu estou gastando aqui é 2.251, eu vou dividir por 200. E eu vou ter
esse valor aqui. 2.251,20 dividido por 200. 11,26, né, arredondado. 11,26 é o custo unitário, né, estimado para esse primeiro item, que é a planta decorativa. E aí acontece a mesma coisa com os outros. Então, o que está aqui vai estar nesse outro esqueminha que eu mostro para vocês, que eu mando para vocês geralmente, né, ó. 11,25, 31,73. A gente vem aqui naquela planilha que eu mando para vocês. 11,26, 31,73, ó. É o mesmo valor, né? E aí a gente chega no valor total que você gasta pela importação. 67.699,28. É o mesmo valor que aparece aqui. Ô Plínio, eu gostaria de repente, elucidar uma dúvida maior. Não sei se você programou isso, mas dentro ali dessa planilha, onde você estava ali nos itens, retirar um item daqueles SKUs, pegar um item daquele, eu acho que está ali não no resumo, acho que está no master. Ó, o que você quer que eu retiro? Qualquer item, tira qualquer item, só zera a quantidade dele, o pessoal verificar no final como que fica a operação, porque às vezes a gente pede um estudo de custo, né, que nem esse aí com 7 SKUs, mas falar, um SKU desse não fechou a minha análise de custo, não ficou interessante para mim, retira ele e o resto ok. Só que quando retira esses custos que tem ali, eles impactam nos outros itens. Então, eu queria que você simulasse, se possível, tirar um, e aí a gente vê o valorzinho final dos outros itens, para quanto que eles vão. Mantém, hipoteticamente, o frete que não altere, vamos chamar dessa forma. Mas só para a gente ter uma noção um pouco mais simplificada, mas só para o pessoal entender. Tira qualquer item, o item 2, o item 1, ou item 3 ou 4, que impacta. Pode ser o item 4, que impacta bastante. Zera ele. E aí vamos lá para o final. Pode ser ali mesmo, pode ser seguindo lá onde que você estava, indo lá para o final. Eu tenho aqui o custo aqui, já está aí na tela. Ó. Então, 11,26, ele foi para quanto? Foi para 15,64. Olha lá, gente. Isso é interessante vocês entenderem, ó. Isso que é interessante. Esse item, por exemplo, que não fechava, eu retirei ele do meu pedido e os outros vão manter? Nada disso. Olha para quanto que foi. Então, o item que era 11,26 foi para 15,64, porque ele absorveu todo o impacto daquele item que a gente retirou. Olha como que muda a situação, olha como que altera os custos dos outros produtos também. Então, acho que assim começa a gente entender as análises de uma simples planilha, vamos dizer assim, e se a gente retirar um item. Claro, se a gente aumentar quantidades, a gente ajusta também. Então, um exemplo, se a gente mudar as quantidades de algum determinado item ali também, o rateio dele também vai impactar. Então, só para vocês entenderem, então se ele está saindo a R$11,26, vou comprar 1.000 peças. E talvez não fique assim, dá para alterar ali, colocar 1.000 nesse primeiro? No item, no SKU 1? Coloca 1.000. Isso, vamos ver para quanto que ele foi. Olha lá, ele já mudou. Já não saiu tanto os 15 que estava, mas já mudou. Então, toda essa variação de retirar esse KU e mudar quantidades impacta diretamente no custo. E isso aí é cada volume, a cada momento e cada variação cambial. Certo, Plínio? Isso, impacta também, porque daí, se eu tirei esse item aqui, eu já mudei a cubagem. Se eu já mudei a cubagem, eu já mudei o frete. Se eu já mudei o frete, eu já mudei o rateio do frete para tudo. Ele impactou no custo dos outros produtos também, né? Quando você colocou 1.000 itens, né? Ele mexe com todo o pedido, né? É isso. Sim. Então, não é só a quantidade ou tirar um item. Mudou a quantidade, ele vai mudar o restante também. Não é só aquele item. Então, às vezes a pessoa tem dúvida que, eu vou comprar mais quantidades que eu vou ter uma condição melhor lá na China, vou pagar mais barato no meu fornecedor. E não é, gente, é o rateio que impacta muito nisso. Então, o preço lá, você vai pagar lá 10 yuan, 25, 30, 100, 500, 1.000 yuan, o valor vai ser o mesmo, muitas vezes, para uma peça e para 1.000 peças.
O que vai mudar é esse rateio aqui. Então, isso que é interessante o Plínio mostrar, que às vezes a gente não consegue enxergar por que mudei e acontece do preço dos outros produtos mexerem também, por causa disso. E o quanto que um produto volumoso impacta dentro da tua carga. Então, quando você traz um produto muito levinho e outro muito pesado, esse pesado puxa muito dos custos do frete. Quando você traz eles equiparados, ele já dilui meio que igualitariamente. Então, você tem uma divisão mais uniforme. Já assim fica bem mais complicado. Um puxou um pouquinho só e o outro puxou um monte de custos em cima dele. E aí, lembrando, o custo do frete vem depois calculado todos os impostos em cima disso. Por isso que ele acaba, às vezes, ficando muito mais caro. E a conta, não está fechando. Mas por quê? Ele puxou muito dos seus custos ali de aduana, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Que, claro que a gente comprar bem na China vai melhorar nosso lucro, mas esse rateio, acho que ele impacta mais do que o valor que você paga lá na China, né? A quantidade, o tamanho da tua carga. A gente tem esse costume de achar que a gente vai espremer mais o nosso fornecedor e vai conseguir melhorar esse custo. A gente espremer o fornecedor, a gente vai conseguir um lucro melhor, mas talvez no custo unitário final ele nem impacta tanto assim. Então, sempre foque muito no volume da tua carga. E não precisa ser do mesmo fornecedor, é o volume mesmo, né? Quanto maior a tua carga, melhor o custo fica, né? Exatamente. Desculpa ter interrompido aí, Plínio. Mais algo a adicionar, gente? Dúvidas? Eu acho que é a hora das dúvidas já. Vamos lá. A gente tem surpresa ainda aí, né, Luiz? Também, né? Temos mais uma surpresinha hoje. E aí, pessoal, alguém com dúvida? Plínio, primeiramente, queria te agradecer aí, tá de parabéns a tua apresentação. Por mais que eu já tenha uns 10 anos aí de experiência na importação, eu tenho esse processo na minha mente, mas do jeito que você apresentou, realmente clareou bastante, até para mim. Tem processos que eu nem sabia que existiam, porque a gente fica só na tela do computador, né? A gente não acompanha alguma coisa fisicamente. Você deu uma clareada muito boa, parabéns mesmo. Que bom, Luiz. Fico feliz. Obrigado. Fico feliz de ter ajudado vocês a entender um pouco melhor aí. A gente está aí para isso, né? Primeiramente, esses custos todos aí, eu acho que é o inicial, o que impacta todo mundo para iniciar, né? Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades também para vocês entenderem melhor como que funciona todo o caminho, daí, né? Etapa por etapa, o que acontece em cada processo, como que faz também a liberação da carga, né? Desembaraço aduaneiro, que é o que todo mundo fica com muita dúvida na hora que a carga chega aqui no Brasil, o que acontece, por que demora tanto, por que não chegou ainda, ou enfim. Mas que bom que vocês conseguem ter essa ideia melhor agora, se tiverem dúvidas, à vontade. E aí, pessoal, clarear a mente de vocês agora, porque era uma dúvida muito recorrente, né? Que a gente retirava um item e mexia todo no pedido, porque o valor não é tão fixo, né? Então, vamos trazer as dúvidas, pessoal, vamos lá. Sei que o Plínio é bom, mas deve ter dúvida, com certeza. Uhum. A Beth levantou a mão. Diga, Beth. Diga, Beth. Já que estou com receio de iniciar, né? Quando a gente tira um item, se a gente manter próximo da cubagem informada, assim, alguma dica, ou perto do peso informado, isso pode nos ajudar. Por exemplo, a gente tira esse item e acrescenta outro, um exemplo, ou outros. Aí, chegando perto dessa cubagem que vocês informam lá na estimativa, e perto do peso, isso pode ajudar a manter o custo dos demais próximo àquilo que tinha antes? A menor variação é a melhor coisa que tem, né? Quanto menos você variar, menos vai. O que você mudar menos no pedido vai variar menos, né? Então, se você acabar mantendo a cubagem ali, não fugir muito do peso, não vai ter tanta variação assim. Mas se você fizer alguma outra troca, qual o tipo de troca que você pode fazer? Por exemplo, a gente tirou aí um exemplo de um produto pesado e caro, né? Aí,
quando geralmente, que tipo de produto, assim, em relação ao peso e o valor que a gente pode estar substituindo que possa trazer uma relevância de valores para o melhor caso, vamos dizer assim, e não aumentar tanto o preço? Acho que é um produto similar, né? De tanto valores quanto de peso. Trocar um 6 por meia dúzia ficaria perfeito. Troca um abacaxi por um mamão, mas ambos custam o mesmo preço e o mesmo peso. Aí não vai mudar nada. Mas qualquer variação que fizer de menor valor ou maior valor e menor peso e maior peso vai alterar os outros, não tem jeito. Vai depender um pouco da alíquota também da NCM, só se variar muito também a alíquota da NCM, né? Um produto que for zerado, por exemplo, no imposto, e no outro for 10%. Aí também vai ter uma variação, né? É bem complexo, né? Você vê que são vários impostos. Uma coisa influencia a outra, né? Não tem como uma cascata enorme. Como você acabar pensando, eu vou retirar isso aqui e não vai impactar tanto no outro. É só colocando na planilha ali mesmo e tendo resultado para entender como que fica, né, cada valor de cada coisa. Como a gente não tem um entendimento, e também é quase que impossível ter muito, não é a nossa área, né, para quem está importando, são muitos detalhes, aí fica também, acho que um pouco, quase que impossível você saber ali o que você vai estar mudando para melhorar, porque tem esses fatores, como você está falando, dos impostos, né, o que você está trazendo, tudo isso, porque o Fernando deu até um exemplo proporcional, né, Fernando? Troca macaxeira por mandioca, um exemplo assim, né? Uma coisa bem similar que não vai ter tanto impacto naquilo que já está quase que formulado. Mas se for um produto diferente, por a gente não conhecer detalhes, a gente nunca vai saber exatamente como vai ser o resultado, né? Vamos dizer assim, né? Mas, Beth, mesmo a gente que importa, a gente não sabe os detalhes, até porque cada importação vai vir um preço diferente. Mesmo que eu importe sempre um container do mesmo produto, a cada importação ele vai chegar com um preço diferente por dois fatores que têm um peso muito grande. Um é o câmbio, que ele nunca vai ser idêntico, e dois, o frete, ele flutua muito também. Mas não é isso que inviabiliza a minha importação. Você também não precisa levar em consideração os centavos. Tá? Então, nunca, por mais que eu feche sempre um container de um X produto, a cada mês que chegar, ele vai ficar um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro. Mas, no modo geral, ele ainda fica competitivo, entendeu? Você falou de centavos, isso até achei interessante, porque se você traz um produto de um valor agregado baixo, o risco é grande, né? Não Na hora de você voltar a vender ele novamente. Não necessariamente. Se você traz um valor agregado baixo, mas em altíssima quantidade unitário, ele vai ser diluído também. Então, por exemplo, aquele exemplo que o Plínio fez lá para a gente também, um container de cadeira de praia. Era um valor baixo, mas só tinha 4.200 peças que cabiam no container. Ele não fechou custo. Ele chegou aqui a R$56, o pessoal compra aqui por 46. Por quê? Por conta do frete, ele é muito caro, ficou muito caro. Então, ele é um produto, apesar de ser uma quantidade relativamente grande, mas o valor agregado é muito baixo. Então, não tem uma regra que, toda vez que um produto é barato ou toda vez que um produto é volumoso, esse resultado vai acontecer. Então, não tem como a gente pegar uma regra. Você vê a complexidade do cálculo? Então, é só na planilha para a gente ter certeza. Só que, assim, quando a gente fala em LCL, a gente consegue encher um container, é claro que o custo vai melhorar. Quando bate um container inteiro, igual essas cadeiras de praia, ali não tem mais o que fazer. Né? Ali, realmente, é esperar o frete abaixar, porque o que impacta mais, acredito que tem sido o frete. Nesse caso, não tem o que aumentar. Agora, se a pessoa pede meio container de um item e não está fechando o custo, talvez o container inteiro feche. É nessa lógica que a gente precisa entender. Tá? Agora, você pegar somente um dado ali e colocar achando que ele vai melhorar ou vai piorar a tua importação, não vai acontecer isso. Tá? Então, não vai acontecer, valor baixo, valor alto, ou pouca quantidade ou muita quantidade. Não é isso somente que vai inviabilizar o custo de importação, tá?
E sem contar, né, Luiz, que geralmente as importações em LCL, ou as importações iniciais, elas são para quê? É uma quantidade relativamente pequena de cada SKU, que a ideia é o quê? Validar o produto. Vocês receberem. Eu sei que existe ainda um receio de entender, será que o produto vai chegar do jeito que eu espero? Então, quem já fez a primeira importação e já comprou a segunda vez aquele mesmo item, ele sabe como o produto já vinha, ele já sabe como esperar. Então, você pode dar profundidade. Então, aí como você coloca a profundidade, você ajusta esse rateio para ficar melhor esse custo final do produto. Então, o que vocês têm que entender na primeira importação, por exemplo, quem está fazendo? Que você tem, se eu estou trazendo aqui uma quantidade pequena e ele está me viabilizando, mesmo que uma margem menor, quando eu expandir, quando eu trouxer volume, eu vou conseguir maximizar meus lucros. Porque a gente está aqui, não é para importar uma vez só e ficar milionário, porque não tem isso. Não existe. A gente está aqui consolidando uma empresa, que é uma empresa, ela precisa ter tempo, ela precisa startar, ela precisa ganhar corpo, crescer, evoluir. Então, você vai ter um resultado com o tempo. Então, se eu trouxe aqui, que nem aquele estudo que o Plínio colocou ali, deu lá 67 mil reais lá no final, o estudo, né? Ali é uma operação pequena, um volume pequeno. Vamos imaginar que a gente dobre aquilo de quantidade, a gente vai conseguir precificar melhor. Vamos dizer que a gente triplique aquilo lá, que a gente coloque, por exemplo, um container, um full. A gente vai conseguir maximizar as margens. Então, aqueles custos ali vão diminuindo. Então, é isso que tem que se imaginar na importação. Eu não vou trazer a minha primeira importação. Claro que a gente quer sempre o melhor. Estuda e faz ali. A gente ensina vocês a buscarem sempre o melhor custo, a estudar ali a viabilidade, buscar sempre o melhor resultado. Mas vocês têm que enxergar que, opa, se isso aqui fechou, quando eu trouxer mais, vai fechar mais ainda. Mas isso tudo é variável. Então, esse momento de cotação hoje de mercado, um frete hoje, um FHC, um 40 HC, deve estar em torno de $6.000, mais ou menos, que nem o Plínio citou ali. Mas já teve 1.100, 1.200 e já teve $18.000. E aí você fala assim, tá $18.000, não vou comprar? Vou esperar baixar. Tá bom. A única coisa que é bom para isso aí é que não é $18.000 para mim ou para você, é para todo mundo que vai importar. Se é $6.000, não é para mim ou para você, é para todos. Então esse jogo ele não altera só para nós, altera para todo mundo. É claro, tem gente que vai ter um estoque mais antigo, que pode precificar um pouco melhor, mas a engrenagem vai andar. A gente não fala de uma importação única que vai ser o único momento da nossa vida. Não é isso que a gente está aqui. A gente está aqui consolidando empresas. A gente está construindo empresas que elas vão ter esse ciclo. Uma hora eu vou comprar, vou ganhar um pouco mais, outra hora eu vou ganhar um pouco menos, mas é o ciclo de mercado. É assim mesmo que funciona. A gente não pode só travar por isso. Perfeitinho, Fernando. Senão a gente volta àquele lance do esperar o melhor momento para começar. E quando a gente fala em empresa, não tem melhor momento, né? A gente começa e vai. Mas aí, claro que tem que ter os ciclos bons e ciclos ruins, né? Mas, no modo geral, é sustentável o negócio. Isso que a gente precisa entender. Claro que existem alguns produtos que ele sofre mais pressão ali do mercado. Eu sempre cito, por exemplo, produto que você tem fabricação nacional com uma grande oferta muito grande, digamos assim. Então, quando o dólar sobe demais, o frete internacional sobe demais, ele acaba indiretamente protegendo o mercado interno. Mas quando você tem produtos que ele é 100% importado, foi o que o Fernando falou, o dólar vai subir para o teu concorrente, o frete vai subir para o teu concorrente e ele vem do mesmo lugar que você está comprando. Então, é isso que a gente precisa entender o jogo. Tá? Então, se a gente parar para pensar, esperar o melhor momento, ele nunca vai acontecer, nunca vai chegar esse dia, tá? Pessoal, alguma dúvida? A gente está passando um pouco do horário, mas a gente queria ainda passar aí uma excelente notícia e ainda seguir um pouco ainda, que gostaria de pedir um pouco mais de paciência para vocês. A gente tem mais uma surpresa aí para vocês. Mas antes disso, só gostaria de falar que o Plínio,
tá aqui passando para vocês, e ele já faz parte aí, desde o início do mês, já faz parte do nosso time, tá? Então, ele participa aí diretamente conosco, é um braço nosso aqui dentro, tá bom? Então, até obrigado, Plínio, aí, dando as boas-vindas oficialmente, né? Apesar da gente já ter fechado o contrato lá atrás um pouquinho, né? Mas só para deixar vocês aí cientes que a gente está ampliando, a gente está buscando aí sempre o melhor para poder passar para vocês, e o Plínio vem aí somando aí, agregando junto aí com a gente, tá?